Senhoras e senhores, muito boa noite. Vamos que vamos, né, Dionísio? Vamos que vamos. Vamos colocar a cobra para fumar. Permita só transferir para cá.
liberar a câmera para cá. Senhoras e senhores, muito boa noite. Me confirme se o áudio estiver em conformidade. Se o áudio estiver chegando para os senhores, me dê um toque, só para que eu possa ter esta informação, para iniciarmos o nosso raio-x da análise da manifestação da Procuradoria-Geral do município de Marituba. Assuntos pertinentes ao município de Marituba, Secretaria de Cultura, duas personalidades jurídicas, tudo certo? Muito agradecido, meu irmão. Duas personalidades jurídicas, Superposto Express Limitada e AV Pereira e Cia Limitada EPP, Banda Magníficos. O que nós vamos tratar especificamente é do ofício número 248 de 2023 do Ministério Público, terceira Promotoria de Justiça, notícia de fato SAJ número 01/2023, 7105, dígito 0 de minha autoria, cujo conhecimento eu tive apenas em 26/10/2023, às 11h18, e a partir do conhecimento da manifestação da PGM, no qual eu agradeço não só o Ministério Público pela comunicação, em que pese o lapso temporal, mas entendemos e compreendemos e respeitamos a dificuldade que é, assim como também parabenizo a Procuradoria-Geral do município pela resposta, em que pese não concorde, e é por isso que estamos aqui para apresentar o porquê que não concordamos com a manifestação da douta Procuradoria-Geral do município de Marituba, apresentando os nossos argumentos, né? Argumentos estes que entendemos nós ser pertinentes e bem fundamentados, e vamos apresentar o porquê. Além do mais, nós vamos apresentar aos senhores algumas hipóteses de como se avança no recurso público utilizando algumas técnicas de contratos de patrocínio. Me fiz entender? Vou apresentar aos senhores aquilo que a Procuradoria-Geral do município de Marituba entendeu ser conveniente responder ao parquê municipal, e quando responde ao parquê, responde a mim, que sou o autor da manifestação, mas também quero colocar aos senhores a tese por mim levantada, e peço que os senhores avaliem se a minha tese tem fundamento ou não, quando, por hipótese, eu, na condição de prefeito, tenha a vontade de avançar sobre recursos do município, utilizando, para tanto, contrato de patrocínio, que é o que eu vou deixar para o final. No entanto, preliminarmente, eu preciso contextualizar os senhores daquilo que foi produzido por nós, encaminhado ao Ministério Público, à Procuradoria, à empresa Banda Magníficos, e me foi respondido pela Banda Magníficos, assim como me foi respondido pelo Parquê Municipal, em que pese eu não tenha recebido nenhuma resposta, como é de praxe, da douta Procuradoria-Geral do município, mas eu entendo o porquê. E antes de contextualizar, eu preciso deixar ventilando no pensamento dos senhores o entendimento de um acórdão do Tribunal de Contas da União no que diz respeito a recursos da educação, aonde
o ministro em questão faz umas recomendações que eu concordo. E eu acredito que os senhores também concordem. Para tanto, me permitam abrir a tela para que eu possa acionar meu PDF. Vou tomar por referência a capacidade de trazer apenas o PDF para o conhecimento dos senhores, para que possamos construir um entendimento mais adequado. Eu acho que assim fica melhor. Muito bem, dentro desta premissa, eu vou iniciar apresentando aquilo que eu também concordo, e eu quero passar isso para os senhores desse meu entendimento, para que o procurador-geral do município também entenda que eu concordo com esse pensamento e respeito. Qual seja, em uma das atuações que estamos desenvolvendo com relação ao Fundeb de Marituba, nós temos uma passagem pelo Tribunal de Contas que me chamou a atenção e é importante trazer ao conhecimento dos senhores. Nice Silva, muito boa noite, é uma honra. Assim como Dionídio também é de casa, é uma honra tê-lo. Então, para deixar o procurador-geral do município mais tranquilo com relação a mim, porque eu não estou buscando a procuradoria, eu estou buscando o chefe do executivo. Não é a procuradoria. Registre-se. Me permitam a leitura. Registre-se ainda que o fato de os gestores estaduais, distritais e municipais de educação ocuparem cargos de confiança do governador ou prefeito pode constituir fator inibidor da formulação de denúncias e manifestações de descumprimento dessas normas. Traduzindo, o magnífico ministro do Tribunal de Contas, em uma das suas prolações, ele compreende, assim como eu compreendo, e também acredito que a maioria deve compreender, que ele, o ministro, diz que é fato que aqueles que ocupam cargos de confiança e a procuradoria, o chefe da procuradoria, a Procuradoria-Geral do município é um cargo de confiança, tal qual a secretária municipal, melhor dizendo, de educação, também é um cargo de confiança. Para esses que ocupam esses cargos, uma honra, Frida, uma honra. Para esses que ocupam esses cargos de confiança, é fator inibidor ir de encontro àquele que o emprega. Eu sei disso e respeito e compreendo. Tanto que quando eu faço as lives no Facebook, é somente no Facebook para efeito de registro, porque depois eu encaminho para as autoridades competentes, eu tenho cuidado de publicá-las no YouTube, no canal do Raio X, para evitar que haja identificação das pessoas que estão visualizando, para que não sofra, por hipótese, retaliação da gestão atual. Então,
O que o ministro está colocando é que é notório que aqueles que ocupam cargos de confiança possuem dificuldades em que pese, não deveria sê-lo, possuem dificuldades em formular denúncias e manifestações quando o chefe do executivo descumpre as regras. Sabemos disso. E o ministro diz assim, diante disso, diante desta situação que é fato, a atuação de órgãos de fiscalização e controle ganha relevância. Tudo bem? Por que eu estou abrindo desta forma? É para entender que nós não estamos aqui buscando, em que pese utilizamos os secretários, seja secretário de Educação nas questões do Fundeb, a Procuradoria Geral do município de Marituba, quando se equivoca nas suas manifestações, e eu vou demonstrar isso, porque o nosso objetivo aqui é apresentar às autoridades e ao conjunto da sociedade aquilo que estamos recorrentemente apresentando. E ninguém, seja da Câmara, seja do Executivo Municipal, ousou questionar. Saibam os senhores que tentaram, promoveram junto à Delegacia Civil, fomos lá, apresentamos as provas, recuaram. Foram à Delegacia de Crimes Cibernéticos, fomos lá, apresentamos para a autoridade competente aqui todas as provas, as afirmações e etc. E nada, porque nós só avançamos quando nós temos absoluta certeza. E aqui é a minha deixa para o Procurador-Geral do município. Quando o Guilherme requer informação, ele está requerendo informação. Quando o Guilherme denuncia, ele denuncia com fundamento. Eu não vou, tenham certeza, se eu não estiver coberto daquilo que estou dizendo, eu não venho a público. Se eu não tenho nada para dizer, calado fico. Mas quando eu requeiro informações, eu estou requerendo informações, eu não estou denunciando, douto procurador. Quando eu denuncio, eu estou denunciando. E quando eu faço denúncia, eu assino embaixo e digo claramente que estou tratando de denúncia e não de outra coisa. Por quê que eu estou colocando isso? Para justamente entrar na manifestação de Vossa Excelência. Para tanto, eu preciso que a população e, inclusive Vossa Excelência, compreenda como se construiu a celeuma, né, da Banda Magníficos. Tudo bem? Em 1º de março, veja bem, o evento, a ocorrência, a situação factual, ela teve o marco em 21 de fevereiro, se eu não estou enganado. Em 1º de março, eu, Guilherme, através desta documentação que os senhores estão observando, e ela já é pública para aqueles que já acompanham, eu encaminho ao proprietário da Banda Magníficos um requerimento, douto procurador. Perceba que a nomenclatura do documento pelo qual eu me comunico com a banda é um requerimento. E requerimento é requerimento. Eu estou requerendo algo. Eu não estou denunciando ainda. Eu estou
entrando em contato com o proprietário da Banda Magníficos, apresentando-lhe os elementos que me subsidiam a requerer 2 itens. O primeiro, estou perguntando ao dono da banda se o município de Marituba figura como contratante. Isso é um. Segundo, eu estou perguntando ao dono da banda se o município de Marituba figura como agente pagador. Simples, é só isso que eu estou perguntando ao dono da Banda Magníficos. E por que eu estou perguntando ao dono da banda se o município de Marituba figura como contratante e se o município de Marituba figura como agente pagador? Porque alguém pagou a banda. Porque tem um contrato, sabe lá Deus aonde. Como sabe lá Deus quem. Guardem o que eu estou dizendo. Há um contrato, sabe lá Deus aonde, sabe lá Deus com quem, que sabe lá Deus pagou a banda. O que eu tenho, de fato, douto procurador, é um vídeo cuja voz e a imagem é de Sua Excelência, a Prefeita Municipal de Marituba, Patrícia Ronieli Ramos de Alencar Mendes, onde ela diz aquilo que é comum a todos. Todos já sabem. Não serei eu que vou repetir. Não é o objeto desta. Com base, douto procurador, nas expressões emanadas do chefe do executivo, portanto não são vazias. Olhe. Com um pouquinho de zelo, há de se observar que nós estamos trazendo à discussão do diálogo do requerimento informações não construídas por mim. Até então, eu, Guilherme, ainda não produzi um posicionamento a respeito até então. E a responsabilidade do assunto, do tema e do bom nome, como Vossa Excelência assim expressa, o bom nome do município me faz requerer informações para que junte a verdade do lado de lá com a verdade do lado de cá, para ver se as verdades se combinam ou se colidam, para eu formar o meu juízo de valor e vim aqui a público dizer, baseado nos fatos e argumentos apresentados, inclusive por Vossa Excelência, douto procurador, aquilo que eu vou tentar apresentar aos senhores. Então, inicio perguntando em 1º de março ao dono da banda. Eu vou ao lado de lá e pergunto, dono da banda, o município contratou vocês? Dono da banda, o município pagou vocês? Pergunto a eles. E por que eu pergunto a eles? Porque eu posso. Porque, em tese, com base na manifestação do chefe do Executivo Municipal de Marituba, eu tenho expressões de contrato e pagamento de cachê. Professora Maria Vanderliz, uma honra. Compreende? Alguém pagou alguém e isso saiu de alguém. Baseado e com certeza baseado em um contrato. Agora precisamos saber aonde está isto. Muito bem. Definido esta premissa do dia 1º de março, aonde eu requeiro informações. No dia 9 de junho, vejam, acompanhem na linha do tempo.
Em março eu pergunto à banda. E em junho eu requeiro acesso à informação. E olha a expressão, douto procurador. Eu estou requerendo informações, não estou denunciando ainda. Quando eu denuncio, Vossa Excelência é mais sabedor do que todos. Quando eu denuncio, eu procedo da seguinte forma: representação de denúncia da titularidade irregular do domicílio bancário da conta única exclusiva do Fundeb, aonde Vossa Excelência, Dr. Hércules da Rocha Paixão, figura como destinatário da minha representação de denúncia. Quando eu denuncio, eu procedo assim e digo que estou denunciando. Quando eu requeiro informações, eu faço da forma dessa forma, requerimento de acesso à informação. Quando o Guilherme, eu estou requerendo informações, é porque eu estou juntando elementos para formar uma convicção, um entendimento, pela responsabilidade que tenho na hora de dizer das minhas convicções. E eu não posso fazê-lo de forma irresponsável nem com conjecturas, doutor procurador. A mim não é permitido conjecturar, tendo a pior gestão que o município de Marituba já possuiu. Esta gestão vai trazer, ao longo de alguns anos, muitas dificuldades para que nós possamos reconstruir o sentimento que o povo maritubense tem para com o próprio povo maritubense. Mas voltando ao tema, em 9 de junho, eu deixo passar março, aí entra abril, maio, 2 meses. Em junho, eu, com base na informação já obtida pelo dono da Banda Magnífica, onde ele me diz, onde ele responde aos questionamentos que fiz, esta resposta eu guardo aqui, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou buscar a verdade do outro lado. Eu vou buscar a verdade que a gestão tem para comigo. E aí o que é que eu faço? Eu requeiro informações, doutor procurador. Eu não denuncio ainda. Óbvio que, assim como o ministro do TCU entende que é difícil um agente comissionado ir de encontro àquele que o emprega, por isso o controle social, eu sei, e todos sabem, que se eu encaminhar o meu requerimento de acesso à informação apenas e tão somente a douta procuradoria, vou chegar aos 80 anos e não terei resposta. Por isso, e não é para ocupar o tempo do Ministério Público, tá? Porque o Ministério Público eu entendo que eu tenho que chegar lá já chegando. O problema é que se eu pensar inocentemente que a lei de acesso à informação é suficiente para que eu encaminhe um requerimento de acesso à informação ao município de Marituba e ele me responda, não precisa dizer nada. Muito bem, reconectando. Perfeito. Dito isto, eu encaminho a quem de direito, solicitando
informações. Que tipo de informações estamos solicitando? Marituba, Banda Magníficos, contrato de prestação de serviço, evento artístico, inexigibilidade de licitação, disponibilidade de ato administrativo, infração, quebra de decoro, e vem. Permitam a leitura. Em 9 de junho, nós encaminhamos a ilustríssima senhora Patrícia Ronieli Ramos de Alencar Mendes este requerimento de informações com cópias ao Ministério Público, à Banda Magníficos, à 7ª Controladoria do TCM, à Associação Brasileira de Promotores de Evento e ao Sindicato Nacional das Empresas de Produções de Eventos. Por quê? Porque temos um fundamento. Calma. Não está de graça isto. Quem me conhece sabe. Honrado em cumprimentá-la, me identifico, considerando a afirmativa do chefe do Executivo de que há contrato assinado. Eu estou partindo, doutor procurador, da afirmativa do chefe do Executivo, que, de forma espontânea, diz: há contrato assinado, com a, em tese, aí é eu que acresço, com a, em tese, doutor procurador, em tese, que há contrato assinado, com a, em tese, contratada, e da ocorrência de pagamento pela prestação de serviço, cachê completo, não é incompleto, é cachê completo. As palavras não são minhas, em que pese o documento seja meu, mas a abstração disto é do vídeo que Vossa Excelência tem conhecimento. Através da ajuda de patrocinadores. Baseado nesta premissa, o que nós temos? Nós temos contrato assinado, sabe lá Deus com quem, por isso que eu acresço em tese, contrato assinado, sabe lá Deus com quem, mas há um contrato assinado. E a ocorrência de pagamento da prestação de serviço. Por quê? Porque o chefe do Executivo afirma que houve pagamento do cachê completo através da ajuda dos patrocinadores. Ponto. Neste momento, em hipótese nenhuma, estou eu considerando que quem pagou foi o município de Marituba. Claro que não. Quando o chefe do Executivo coloca, com a ajuda de patrocinadores, houve patrocínio. Tranquilo? Por que isto é importante? Porque quando eu faço essas colocações, esses considerandos à prefeita municipal de Marituba, no requerimento de acesso à informação, eu acresço, considerando que a negativa quanto à existência de contrato, primeira inconsistência nesse dilema. Considerando que a negativa quanto à existência do contrato por parte da em tese contratada colide com a informação tornada pública pelo chefe do Executivo via as redes sociais, abrindo um diapasão quanto à veracidade dos fatos, ora em comento. Vamos traduzir? Há um momento em que o chefe do Executivo diz que há contrato assinado, e eu tomo isso como verdade, por isso que eu fiz a publicação de um artigo que eu achei muito interessante. A fé pública, para chegarmos nas assinaturas do contrato com a Secretaria de Cultura e a, em tese, patrocinadora do evento. E lá na frente, quando eu fizer a leitura do artigo, salvo engano, artigo 9º do contrato, vocês vão entender por que eu estou dizendo em tese as duas personalidades jurídicas. Tá? Então vamos lá. Muito bem. Quando o chefe do Executivo diz que há um contrato e eu tenho uma informação da parte contrária que diz não há contrato,
me vem um remember. Me vem a imagem da prefeita municipal de Marituba na Use Paz, por que não? Aonde ela coloca ao vivo e a cores que irá, encaminharei projeto de lei à Câmara Municipal para tratar do reajuste dos professores, e não encaminha. Guardem isso, porque isso é um dos argumentos que eu utilizo para fundamentar que o chefe do executivo é contumaz em produzir informação que não me leva à credibilidade. Porque quando o chefe do executivo abre a boca e diz, vou encaminhar projeto de lei, encaminha decreto, ninguém melhor do que o douto procurador para compreender que decreto não é projeto de lei. Isso é um ponto. Me acende o alerta, será que é verdade ou não? O histórico me faz. O histórico do chefe do executivo me faz ir por esse caminho. Qual caminho? Acender um alerta em tudo, sobre tudo que diz o chefe do executivo, com base nos argumentos e fundamentos que os senhores já os conhecem. Partindo dessas incoerências, eu requeiro, veja, douto procurador, eu estou requerendo, pedindo, quase que suplicando, mas nunca denunciando ainda. Estou requerendo acesso à cópia do contrato de prestação de serviços. Olhe como eu sou muito bacana com os senhores. Estou apenas pedindo algo que acredito que não vai doer. Mas doeu, né? Eu sei que doeu. Eu sei que doeu. Acesso à cópia do contrato de prestação de serviço firmado com a Banda Magnífico Produções e Eventos Artísticos Limitada. Na inexistência deste, ou seja, na ausência de contrato, porque eu já tenho a informação de que contrato não há, informe, por gentileza, a fonte pagadora, se foi pessoa física ou pessoa jurídica. E eu espero que, por um exercício mínimo de inteligência, não me respondam, sim, foi por pessoa física, não, foi por pessoa jurídica. Quando nós fazemos esse tipo de indagação, nós estamos pedindo quem pagou, quanto pagou. É administração pública. Não é privada, no sentido estrito. Na inexistência do contrato, informe a fonte pagadora e ou a dotação orçamentária responsável pelo custeio do evento, conforme informado pela própria prefeita. E encerro, neste momento, com os fatos e fundamentos e argumentos demonstrados a seguir, douto procurador. Eu requeiro essas cópias e essas informações, requeiro. O nobre aqui, Guilherme, até o momento não está denunciando ainda, porque ele está requerendo informações. Pode ser que alguém possa interpretar este requerimento como denúncia. Cada um é livre para raciocinar tal qual o volume do seu conhecimento.
Mas não quer dizer que eu vá tomar como verdade aquilo que não é. Porque quando for uma denúncia, esta será descrita como tal, para fundamentar o meu requerimento, para que o meu requerimento de informações não chegue vazio, eu trago para o conhecimento daqueles que vão ter acesso as informações que me fundamentam a requerer estas cópias. Informações que não foram vazias, não é algo que podemos dizer assim, eu estou inventando, eu estou comprovando. E comprovando é diferente. Então, quando alguém comprova aquilo que diz, as declarações do chefe do executivo e a informação controversa da outra parte, que é a banda, eu tenho elemento suficiente para fundamentar a cópia dos documentos. E me causa espécie tratar este requerimento como denúncia fosse. Mas calma. Aqui, encerrado o documento, em 9 de junho, isto chega ao parquê do município de Marituba. E o Ministério Público passa a tomar as providências. E o município passa a tomar as providências. Obrigado, Nice, pela informação. A conexão, ela não está muito boa, mas se porventura desconectar, ele vai reconectar. Só me informe quando houver a desconexão e se houve a reconexão, para que eu possa saber que os senhores estão tendo a visualização. Tudo bem? Então vamos lá. Isto chegou ao conhecimento do Ministério Público, encaminhado em 9 de junho. A partir daí, no dia 26 de outubro, senhoras e senhores, no dia 26 de outubro, 9 de junho, encaminho ao Ministério Público, e no dia 26 de outubro eu sou comunicado, tomo conhecimento das manifestações promovidas pela Procuradoria-Geral do município de Marituba, tomando como base documentação encaminhada pela Secretaria de Cultura do município de Marituba, e é nela que nós vamos nos ater. Em 11 de outubro, o ofício do Ministério Público encaminhado à minha pessoa sobre a notícia de fato de minha autoria, a douta promotora titular da terceira Promotoria de Justiça, doutora Érica Almeida de Souza, nos informa, cumprimentando, encaminha os ofícios 529 e 571, a fim de que Vossa Senhoria tome ciência das respostas encaminhadas pela Procuradoria-Geral do município, e é essa que os senhores terão o conhecimento agora. O ofício 529, do dia 17, o douto Procurador-Geral de Marituba assim se declara. Se declara para a Promotora de Justiça de Marituba. Honrado em cumprimentá-la, em atenção ao ofício epígrafe referente à notícia de fato número X, o qual versa sobre a suposta irregularidade no contrato de prestação de serviço de evento artístico do município de Marituba. Aqui peço vênia, data máxima vênia ao douto procurador. Acredito que ele equivocou-se, caso ele tenha produzido este documento, ou quem o produziu deva ter confundido, porque o meu requerimento ainda
não se refere à denúncia. Em nenhum momento, por isso que eu tive que pedir licença aos senhores para fazer a releitura do requerimento que encaminhei, porque entendo eu, à luz da fina flor do lácio da gramática, em hipótese nenhuma há no conteúdo algo que diga que denúncia o é. E me saltou os olhos, mas eu entendo que falhas ocorrem, principalmente quando eu tenho o posicionamento do Tribunal de Contas da União, que fala da dificuldade do agente político quando ele é comissionado, o cargo de confiança, de ir de encontro àquele que o emprega, né? Mas, enfim. O qual versa sobre suposta irregularidade no contrato de prestação de serviços artísticos no município de Marituba. Ressaltamos que foi produzido resposta a esse douto parquet pela Secretaria de Cultura. Que legal! Que bacana! Por que bacana? Porque é um assunto de relevância jurídica, lógico, que esperamos a manifestação técnico-científica do procurador do município, procurador-geral do município. E ele já diz que foi produzida a resposta pela Secretaria de Cultura, responsável pelo evento. Veja, a Secretaria de Cultura é a responsável pelo evento, conforme ofício anexo. A contratação, e aí ele, quando eu digo ele, procuradoria, acresce. A contratação, ainda que indireta, olhe, aqui eu já tenho um elemento. Eu já sei que a contratação foi indireta, porque direta não foi. Por que eu sei que direta não foi? Porque eu já tenho a informação de nada mais, nada menos do proprietário da banda. A contratação, ainda que indireta, não afasta a responsabilidade, lógico. E considerando que a pretensa denúncia se ampara em meras conjecturas, roga-se pelo arquivamento do presente procedimento. Senhoras e senhores, conjecturas é achismo, se baseia em informações que não têm origem, que não têm fundamentação, está só conjecturando. Eu fiquei, num primeiro momento, assim, poxa, será que realmente este documento foi produzido pelo douto procurador? Será que o douto procurador não ouviu a publicação da excelentíssima senhora prefeita de Marituba, quando ela se expressou? Será que o douto procurador não acompanhou as publicações nos sítios de jornalismo, G1, Roma News, O Liberal, DOL, sobre o evento? Porque o que eu trago no meu requerimento, objeto, é ipsiliter aquilo que está nos jornais. O que eu tenho a mais, e eles não possuem, é a minha comunicação com o dono da banda, aonde ele afirma que não há contrato. Então, quando o douto procurador diz que a minha pretensa denúncia, e denúncia entendo eu não seja, pode ser que ele entenda o meu requerimento como denúncia, mas eu estou pedindo vênia para que ele reformule o conceito de denúncia, porque denúncia não é ainda. Mas ele disse que o meu requerimento, denúncia, para ele, se ampara em meras conjecturas. Aí eu fico pensando, poxa, será que conjecturas eles são palavras vazias, né? Será que o evento ocorrido na frente do hotel onde a banda estava hospedada,
o vídeo publicado pela prefeita municipal é mera conjectura? Enfim. Mas assim ele se reporta ao Ministério Público e pede o arquivamento da minha denúncia, porque diz que a resposta foi produzida pela Secretaria de Cultura, que é responsável pelo evento, e a minha denúncia se ampara em meras conjecturas. E sequer teve a delicadeza de apresentar quais foram as conjecturas que eu formulei. Entretanto, todavia, ele trouxe algo. E veja, eu peço vênia aos senhores que neste ofício 529/2023, de 11 de outubro, eu tenho aqui Procurador-Geral da República, estou elevando o cargo, eu gosto do procurador, eu estou elevando ele de procurador do município para Procurador-Geral da República, se bem que o Procurador-Geral da República que está lá, talvez, enfim. Mas perceba algo aqui, neste ofício 529/2023, de 17 de julho de 2023. Excelentíssima senhora, vocês estão vendo algo aqui que está faltando? Eu publiquei, salvo engano, ontem, um documento de um estudante, de um autor, para ser mais responsável, sobre a fé pública. Fé pública no Estado Democrático de Direito é a inconstitucionalidade da medida provisória 876/2019, delegação da fé pública notarial a advogado e a contadores. Kélcio Bandeira Barra. Muito bom este artigo. Peço que os senhores leiam, porque ele trata sobre a fé pública e algumas questões com relação ao potencial, à função da assinatura. Estão entendendo agora? O ofício 348 não, perdão. É tanto do ofício. Eu peço que os senhores vejam que o ofício 529, encaminhado, referência ao ofício número X, me traz Procurador-Geral de Marituba, Hércules Rocha, mas eu não tenho aqui a assinatura. Isso é um ponto que eu gostaria que os senhores anotassem. Tá? Eu tenho aqui o ofício encaminhado pela Secretaria de Cultura, assinado, e aqui está assinado, pela Secretaria de Cultura. E aqui está um contrato firmado entre a Secretaria de Cultura e Superposto Express, assinado manualmente. Quando eu digo manualmente, convencionalmente, é porque não foi uma assinatura digital produzida pela prefeita municipal. Guardem isso. Mas aqui eu tenho a assinatura da prefeita, manual, convencional, não digital, como normalmente ela se utiliza. Mas me falta aqui, e espero que os senhores entendam, que não houve, no meu entender, na minha ignorância, Estado do Pará, Município de Marituba, Prefeitura Municipal de Marituba, Procuradoria-Geral do Município, Ofício 529/2023, PGM/PMM, Marituba, 17 de julho de 2023. Eu não tenho aqui, não posso considerar, data máxima vênia, que este documento esteja assinado pelo Procurador-Geral do Município. Com
todo o respeito. E pelo parco entendimento que tenho da fé pública. Motivo pelo qual nós publicamos o grandioso artigo produzido pelo estudioso Kelsey. Mas entendo eu, posso estar enganado, porque erros acontecem, erros são cometidos, temos falhas, mas eu não consigo compreender que este ofício esteja assinado pelo Procurador-Geral. Guardem isso, tá? Mas, aqui, é o ofício da Secretaria de Cultura dizendo ao procurador, entre outras, e vocês vão ler isso à vontade, porque vai ficar, eu já tornei público, fica lá à vontade. Vai apresentar resposta ao ofício. E diz, inicialmente, reiteramos, por meio destes esclarecimentos que outrora foram enviado ofício tal, quanto à contratação da Banda Magnífico para apresentação do Carnaval, e aí vem, informando que a referida situação, que situação? A referida situação foi decorrente de contrato de patrocínio. Aí já começou a dar nome aos bois. Aí já não teve jeito. Aí já começou a ter que dizer, foi por aqui. Ou não foi por aqui. A referida situação foi decorrente de contrato. Que situação? A situação pífia que ocorreu com o bom nome do município de Marituba nesta gestão Força para Transformar, que conseguiu transformar uma série de coisas. Mas, enfim. A Secretaria de Cultura informa ao douto procurador, que esqueceu de assinar o documento, para o Ministério Público, terceira PJ, que a situação foi decorrente do contrato de patrocínio master firmado entre o município de Marituba, por meio da Secretaria, aí coloca a Secretaria Municipal de Cultura, Secult, como a responsável pelo evento, e não é palavras minhas, e as empresas AV Pereira e CIA Limitada, EPP, e Superposto Express Limitada. Neste momento, a Secretaria de Cultura informa que a situação foi decorrente de um contrato de patrocínio master realizado entre as empresas AV Pereira e CIA Limitada e Superposto Express. Pronto. Neste momento, eu tenho a seguinte informação, que há contratos de patrocínio firmado entre empresas privadas e um ente público, qual seja a Secretaria de Cultura. Tudo bem assim? Tudo bem. Eu vou pular isso que não me interessa para o momento, depois vocês podem ler à vontade. Ademais, segue anexo, cópia do ofício enviada a esta Procuradoria do município de Marituba anteriormente e cópias dos contratos de parceria firmados junto às empresas patrocinadoras do Carnaval de Marituba 2023, responsável pela contratação da citada banda. Vou ler com calma. Cópias dos contratos de parceria firmados junto às empresas patrocinadoras do Carnaval, responsáveis pela contratação da citada banda. Município de Marituba diz que a Secretaria de Cultura diz e prova que a Secretaria de Cultura é responsável pelo evento e a Secretaria de Cultura diz que esta situação é decorrente de um contrato assinado pela Secretaria de Cultura e duas empresas privadas e que essas empresas privadas, as patrocinadoras, elas, empresas privadas, é que são as responsáveis por contratar sabe lá Deus quem para fazer sabe lá Deus o que para nós
no carnaval. Tá bom assim? Vamos lá. Ainda não viram nada. Responsável pela contratação da banda, informando no mesmo sentido que esta Secretaria Municipal de Cultura encontra-se à disposição para demais esclarecimento. Ótimo. É por isso que eu encaminhei um requerimento também à Secretaria de Cultura, e os senhores já devem tomar conhecimento. Nesse momento, a Secretária Municipal de Cultura, Secult, assina o documento, em que pese a assinatura não seja digital, para a importância da fé pública, a assinatura digital, nos tempos atuais, é que ela nos garante data e hora. Ela nos garante a linha do tempo da assinatura. A assinatura digital, ela nos dá a segurança de quando foi assinado, porque ela registra o dia e a hora daquela assinatura. Mas, enfim, aqui eu tenho, pelo menos, a assinatura da secretária, coisa que não encontrei aqui, nesta página. Folhas 15. Né? Mas percebam que, ao término do ofício que a secretária de Cultura encaminha ao douto procurador, doutor Hércules da Rocha Paixão, segue anexo o interessantíssimo, para não dizer maravilhoso, para não dizer valoroso, contrato de patrocínio de evento cultural e artístico número 001 de 2023. Contrato particular de patrocínio de evento cultural e artístico, de um lado, município de Marituba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, nós já temos esse entendimento, e de outro lado, Superposto Express. E diz o seguinte: patrocinada. Quem é patrocinada? Município de Marituba. O município de Marituba, doravante denominada patrocinada. Então, quando vos falar quem é a patrocinada, é o município de Marituba. Patrocinadora nesse evento todo, Superposto Express. Mas tem a outra empresa. Mas veja, aqui eu estou apenas com o contrato número 001/2023 de patrocínio de evento. Nos é fornecido a primeira página do contrato, onde diz que o objeto deste contrato de patrocínio é fixar regras para possibilitar, e olhe o verbo e o tempo aplicado. O presente instrumento tem como objetivo contratual fixar as regras para possibilitar a participação da empresa Superposto Express, acima devidamente qualificada na condição de patrocinadora de cota master de patrocínio do evento denominado Carnaval de Marituba, criando obrigações recíprocas entre as partes. Guardem isso, importante. Marituba, patrocinada. Superposto Express, patrocinadora. Por que que isso é importante? Porque quando nós chegarmos na cláusula 9ª, nós vamos sentar e eu vou tentar explicar para vocês. Mas não se apressem em ir lá agora. Tenham calma. Porque para comer a feijoada, nós temos que passar pelo processo. Processo. Não pule o processo, porque senão você se perde no tempo e não tem fundamentação. E quando você não tem fundamentação, você é arriscado a dizer pelo achismo. E se você disser pelo achismo, perde a credibilidade e aí, a partir daí, você passa a não ter responsabilidade naquilo que você fala. Tudo bem?
Então, nos é apresentado pelo ofício de número 529, aquele que, no meu entender, não teve a assinatura do procurador do município. Naquela página. Aí segue. Parágrafo 1º da cláusula 1ª. Os valores referentes à cota de patrocínio deverão ser destinados à contratação de pessoa. Parágrafo 2º. Os valores a serem destinados a título de conta de patrocínio serão empregados exclusivamente. Eu vou e vejam que quando eu termino a leitura, já me vem aqui, e prestem atenção, já me vem aqui a folha 20. Eu estou aqui na folha 19 e já me vem a folha 20 com a parte final do contrato. Olha que legal, que bonito, que bacana. Olha que coisa mais mimosa, né? Quem fez isso aqui, meu Deus do céu, que coisa mais chique. Que coisa mais chique. Isso batendo. Se é eu, Guilherme Gomes da Silva Júnior, que mando isso para o Ministério Público, eu recebo, sabe lá Deus o quê. Mas vamos lá. E assim, por estar em comum acordo, e assim o presente instrumento em 4 vias e um contrato assinado em 1º de fevereiro. Contrato, mais uma vez, quero repetir, assinado pela chefe do executivo, não de forma digital, em que pese ela tenha recorrentemente assinado seus decretos, etc., de forma digital. Mas tudo bem. Tudo bem. Mas achei eu que faltou alguma coisa nesse contrato. Esse contrato ficou muito capenga. Mas esse é o ofício 529 que fora encaminhado a mim para conhecimento. E a fé pública e a presunção me faz tomar algumas posições. Além disto, é encerrado o ofício 529, e lembre, Ministério Público me encaminha 2 ofícios, o 529 e o 571. O 529 é esse que eu acabei de tecer os alinhamentos com os senhores, aonde o douto procurador, que não encontro a assinatura deste, diz que minha denúncia, que entendo eu não é ainda, é uma denúncia produzida, veja bem, ele versa sobre uma suposta irregularidade no contrato. Eu não fiz suposição de irregularidade. Acho que ele leu Platão. Entendi, professora Maria Vanderlisa, entendi. Muito obrigado. Então, neste 529, nesse ofício 529, o Procurador-Geral do município informa que o documento que eu encaminhei versa sobre suposta irregularidade no contrato de prestação de serviço. E mais, diz que a minha pretensa denúncia se ampara em meras conjecturas. Isso me dá um alerta. Será que isso foi produzido pelo douto procurador? Porque isso é muito forte. Por que muito forte? Porque entendo eu que a fina flor do Lácio, olhando o bom português e os seus significados, uma simples análise daquilo que a língua portuguesa nos apresenta, substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, interjeição, conjunção, preposição. Eu não consigo encontrar
algo que possa declinar que eu tenha dito que há alguma irregularidade, uma suposta irregularidade, eu tenha feito alguma denúncia. Mas está guardado. Está guardado. Neste momento, eu estou no dia 17 de julho. E vejam, e não esqueçam. Vejam e não esqueçam. Eu sou comunicado no dia 26 de outubro. Eu tenho datado dia 17 de julho de 2023 o ofício encaminhado da PGM para a Sua Excelência, senhora Érica Almeida de Souza, terceira promotora de justiça, um documento que, em tese, pelo que eu olho, não reconheço a assinatura do procurador. Tudo bem? Agora vamos lá. Em seguida, me vem o ofício 571. Ofício 571, 10 de agosto de 2023. Vocês estão vendo aqui? Procurador-Geral da República, Hércules Rocha. Mas vamos lá. Porque este ofício me interessa. Independente do 529 que eu li aos senhores e senhoras, o 571 de 10 de agosto, mesma referência, honrado em cumprimentá-la, anexo ofício, número tal, mesma CAJ, fiz a requisição para ter acesso à CAJ, que versa sobre suposta irregularidade no contrato de prestação de serviço artístico, no qual sugere incoerências. Olhe, no qual sugere incoerências e não satisfação dos questionamentos acerca da denúncia formulada, vimos renovar os esclarecimentos anteriormente apresentados nos seguintes termos. Já houve uma mudança aí, né? Mas eu não vou adentrar nesse mérito não, que eu não estou aqui para dar informação que não seja necessária. Data vênia, procurador geral do município. Data vênia, não há qualquer obscuridade ou contradição nas respostas anteriormente submetidas ao parquê, através do ofício 529. Isto porque, efetivamente, não houve uso de recursos públicos na contratação do show artístico objeto da denúncia vazia reclamada. Eita! A nossa sorte é que nós compreendemos e respeitamos e fazemos a mesma linha de interpretação, porque ora, imagine os senhores, já pensou se o douto procurador fizesse uma manifestação dizendo: Excelência, Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Marituba, considerando a necessidade, nos termos da lei de acesso à informação, há que se encaminhar ao senhor Guilherme Gomes da Silva a cópia dos contratos firmados entre a banda, em que pese a contratação seja indireta, mas o que movimentou a contratação foi o interesse público, nos termos do que se manifesta a Secretaria de Cultura, há que se encaminhar o contrato da banda para com a iniciativa privada e os seus respectivos valores, informando a data de pagamento. E mais, Excelência, o município de Marituba deve pagar. O município de Marituba deve pagar. A quem, Guilherme? Vou falar baixo, tá? O município de Marituba tem que pagar 20% além
de todos os valores pagos. Como os empresários pagaram em tese cachê completo, o município de Marituba tem que pagar o cachê completo a título de indenização e mais 20% nos termos do contrato. Mas, fala baixo. Vamos seguir. Vamos seguir aqui porque o procurador-geral do município diz que a minha denúncia é vazia. Se eu considerar que o que o chefe do executivo falou é um vazio, eu até concordo com Vossa Excelência. Mas vamos seguir. Segue o douto procurador, pelo qual eu tenho maior respeito e compreendo. Né? Compreendo à luz do entendimento do ministro do Tribunal de Contas da União. É muito difícil ir de encontro com quem prega a gente. O pronunciamento da senhora prefeita em nenhum momento confirma, reconhece ou sugere que houve sim a utilização de dinheiro público para contratar a banda Magníficos. Percebam que neste ofício há um foco muito claro no fato de que alguém está questionando, e não é eu, que houve gasto público. Claro que não houve gasto público. Esqueceu o douto procurador do contrato da Secretaria de Cultura, ou ele não leu. Guardem. Para o senso comum de Marituba, quem pagou a banda foi os empresários patrocinadores nos termos do contrato. Posso dizer que isso é uma verdade? Olha, é assim, a fé pública, a presunção de veracidade, o contrato que está firmado, posso dizer sim, que quem deveria pagar, se pagou, foram os empresários, por força do contrato. Agora, o evento não aconteceu. E aí tem implicações. E no meu requerimento, eu não estou falando em gasto público ainda. Ainda. Mas graças a Deus a Secretaria de Cultura nos trouxe o contrato. Mas veja que o 529 me traz um contrato capenga. Capenga. Eu busquei uma terminologia mais adequada, mas não tem. O 529 me traz o contrato capenga. Porque eu estou na rede social. Porque se eu não estivesse, eu daria outro nome. Mas enfim. Mas o 571 teve o cuidado de trazer não só o contrato número 1, como o contrato número 2 de 2023. E passo a... Veja bem, o pronunciamento da senhora prefeita em nenhum momento confirma ou reconhece ou sugere que houve sim a utilização de dinheiro público para contratar a banda Magnífica, como intui o item 2 do despacho. Não sei qual é esse despacho, mas eu gostaria de sabê-lo. Porque na minha manifestação, eu não estou buscando a utilização de dinheiro público. Eu estou perguntando se o município de Marituba pagou. Se tem contrato e se o município de Marituba pagou. É diferente. Por quê que eu faço essa pergunta? Porque eu já tenho a informação de que não houve contrato. Mas eu também tenho a informação de que alguém pagou. Compreenderam? E aí vem. Segue o douto procurador. Permissa vênia. O fato dela, a prefeita,
O fato dela dizer naquela oportunidade que o show havia sido fechado com a banda há mais de um mês e pago através da ajuda de patrocinadores do carnaval, não induz à conclusão do uso de recursos públicos na negociação. Até porque ficou muito claro que aquele pagamento, e aí é o douto procurador que diz, ficou muito claro que aquele pagamento se processou diretamente pelos patrocinadores. E aqui eu tenho a tranquilidade de interpretar que houve sim pagamento. Se processou diretamente pelos patrocinadores. E aqui eu tenho a afirmativa do douto procurador que o pagamento houve e foi processado pelos patrocinadores do evento. No caso, as empresas que firmaram parceria com o município, como se percebe nos contratos que ora se juntam novamente. E veja que ele teve o cuidado aqui, que ora se juntam novamente. Lembro que no 529 eu só tenho o contrato 001 de 2023 e capenga. Por quê que eu digo isto? Porque neste ofício eu já possuo o 001 e o 002 por completo, para o deleite nosso. Mas no 529 eu não os tenho. Seguimos nós. Vê-se claramente, e aí vem trabalhando, a cota de patrocínio será efetuada diretamente à empresa, logo a forma de se expressar, aí essa parte eu acho interessante, eu tenho que compartilhar com os senhores. Logo a forma de se expressar da gestora não pode se confundir com a realidade dos fatos. Data máxima vênia, sabe, um cascudinho assim, pode dizer isso, não pode dizer isso, gente. Eu tenho o procurador-geral do município dizendo logo a forma de se expressar da gestora não pode se confundir com a realidade dos fatos, notadamente naquele momento de elevado estresse pela notícia da não realização do show, que seria a princípio a atração da festividade. Ela estava estressada. Deixa pra lá, né? Não é objeto. O estresse dela não nos interessa aqui. A situação emocional do chefe do executivo em nada altera o que foi feito. Seguimos nós. Por certo que sendo... Eu tenho que ler porque aqui valeu o subsídio do procurador. Aqui faz jus ao que o ministro do TCU informa no que diz respeito à dificuldade que determinados setores do serviço público, aqueles que têm cargo de confiança, em tomar determinadas posições ou exagerar. Por certo que sendo chefe do Poder Executivo, por certo que sendo a chefe do Poder Executivo e tendo sido o município prejudicado, guardem isso, município prejudicado, pela não realização do evento pública e notoriamente veiculado nas mídias sociais, tinha e tem o direito de questionar. Que coisa bacana! Tinha e tem o direito de questionar os organizadores responsáveis pelo evento. E guardem isso. Afinal, o bom nome do município estava, obviamente, intrinsecamente ligado às festividades do carnaval. Vamos por parte, tá? Primeiro, eu gostaria que os senhores perguntassem quem é ou quem são os organizadores do evento. Questionar os organizadores responsáveis pelo evento. Na minha opinião, Guilherme Gomes da Silva Júnior, quem são os organizadores responsáveis pelo evento são as duas empresas privadas. AV Pereira e Superposto Express, nos termos do contrato que estaremos lendo logo abaixo. Tá? A Secretaria de Cultura, ela é responsável pelo contrato de parceria, master,
ou qualquer nome que vocês acharem melhor, mas no contrato transfere a responsabilidade para as duas empresas privadas. Alguma coisa aconteceu de errado, eu tenho que bater as portas das empresas privadas, que em tese, são as responsáveis pela contratação de quem quer que seja para fazer qualquer coisa, sabe lá Deus para quem. No mais, quanto ao questionamento alusivo à determinação de data e hora, isso aqui não vem. Excelência, as tratativas de praxe aqui, na minha opinião, enchendo linguiça, vem publicação, tal. Interessante que nessas publicações que foram veiculadas nas redes sociais com relação aos eventos, eu, Guilherme, não vi, posso estar enganado, mas gostaria até que os senhores nos ajudassem, alguma publicação com relação ao show da Banda Magnífica, que tivesse alguma imagem que vinculasse o patrocínio do Superposto Express com relação ao show da banda e da AV Pereira, né? Porque entendo eu, posso estar enganado, mas é só uma... Você vai patrocinar o seu nome, a não ser que, por força lá de acordo, acharam mais interessante colocar as suas marcas no dia do evento, enfim. Mas isso não vem ao caso. Mas o que eu quero trazer aqui aos senhores é que esta manifestação da Procuradoria-Geral do município de Marituba, em 10 de agosto, ela está assinada pelo Procurador-Geral do município, Hércules Rocha. Guardem isso, porque a outra, no meu entender, posso estar enganado, mas aonde eu pude ver, não encontrei a assinatura. Tudo bem? Aí vem. O 529 me trazia o contrato 001 capenga. Por que capenga? Porque a partir do parágrafo 2º, eu não tinha a cláusula segunda do prazo e a forma de pagamento com os valores. No 529, eu tenho a página 1, e já muda para esta página. Se não, vejamos. Vamos ao 529. 529. Cadê aqui? Aqui o contrato. Vejam. Página 1. Daqui eu já vou para a última página. Tudo bem? Na 3. Aí eu venho. Na 3. No 571. Né? Eu tenho contrato número 001 em 2023 com o Superposto Express. Contrato particular de patrocínio. E aí vem aquilo que nós não tínhamos, né? No 529. O prazo de vigência, o prazo de repasse, o pagamento da Costa Master de patrocínio no valor de 60 mil. Aqui eu já tenho valores. Aqui eu já sei que a cota master de patrocínio é no valor de 60 mil. Será efetuado pela patrocinadora, a empresa especializada. Tranquilo? Agora vamos algumas obrigações, rescisão e vamos aqui ao que nos interessa. Cláusula 9ª. Patrocinada, Marituba. Patrocinadora, Superposto Express e AV Pereira. A patrocinada, Marituba, obriga-se a não celebrar contrato idêntico ou semelhante a este com qualquer outra empresa concorrente da patrocinadora. Essa é a 8ª. Vem a 9ª, da multa. O descumprimento de quaisquer obrigações decorrentes do presente contrato ensejará
a aplicação de multa contratual correspondente a 20% no valor mencionado na cláusula terceira, além da restituição dos valores efetivamente pagos em cumprimento ao presente instrumento, sem prejuízo da rescisão deste instrumento. Parágrafo único. No caso os eventos não se realizarem, caso os eventos não se realizem, nas datas determinadas nesse instrumento, caberá à patrocinada Marituba devolver os valores despendidos pelas patrocinadoras. E aqui eu chego. E aqui eu fico. Cuja devolução ocorrerá na proporção dos eventos não realizados em relação ao valor total do patrocínio e de data dos eventos corrigidos monetariamente até a data da efetivação e devolução sem prejuízo de apuração. E aqui eu paro. E vou dizer por quê. Se por hipótese eu sou prefeito do município de tão distante, e na condição de prefeito esteja eu interessado, por hipótese, em desviar recursos do município, eu preciso fazer com que este recurso tenha um caminho que possa ser considerado legal. Para tanto, eu, prefeito do município de tão distante, entro em contato com um patrocinador, firmo um contrato e elejo neste contrato que, caso, veja, este contrato do patrocinador estabelece ao patrocinador autoridade para celebrar o que quer que seja com qualquer empresa de eventos artísticos, então tão distante. E, senhoras e senhores, se porventura este contrato for quebrado, há que se fazer o quê? A devolução além da multa de 20%. E aí eu entro com um parágrafo único. Caso o evento não se realize e por um acaso, lá então tão distante, o evento não se realizou, caberá a patrocinada, que é eu, prefeito de tão distante, caberá a tão distante caberá a patrocinada devolver os valores despendidos pela patrocinadora. Então, se aquele que eu contratei da iniciativa privada para patrocinar o evento desperdiçou, empreendeu, empregou, efetuou, processou pagamentos a quem quer que seja, para fazer sabe lá Deus o quê, e esse quem quer que seja deixou de fazer sabe lá Deus o quê, na data acertada, deve deve o município de tão distante através de mim, prefeito da cidade, devolver tudo aquilo que a iniciativa privada pagou, além da multa de 20%. E aí eu pergunto, há ou não há prejuízo do município? Há ou não há desperdício do recurso público? Há ou não há? Há ou não há a necessidade de se cumprir e de executar o contrato firmado pelo município de Marituba através da Secretaria de Cultura, porque o município de Marituba, ele respeita a relação contratual. Não é isso, senhora prefeita? Não é isso, doutor procurador? Para zelar o bom nome do município, nós devemos respeitar as relações contratuais. E, considerando
que o contrato 001 de 2023 e o contrato 002 de 2023 versa, seja para o Superposto Express, aqui assinado, seja para a AV Pereira, que eu estou mostrando aqui aos senhores, nos mesmos moldes de 60 mil, com as mesmas cláusulas, aonde nos coloca a responsabilidade, caso os eventos não se realizem nas datas determinadas neste instrumento, caberá à patrocinada devolver os valores. Com base nessas manifestações da PGM, e aí talvez agora os senhores entendam o porquê, que eu estou encaminhando requerimento, viu, doutor procurador? Requerimento. Ainda não é denúncia. Ainda. Tá? Alguém pagou alguém. Entende? Alguém pagou alguém. Porque nós vamos fazer com que, quer dizer, nós não. A Procuradoria-Geral do município de Marituba tem o condão de fazer valer aquilo que a Sua Excelência, a Prefeita Municipal, faz, que é zelar pelo bom nome do município. Então, o contrato da Secretaria de Cultura tem que ser cumprido. Para isso, nós precisamos saber quem pagou quem. É por isso que nós estamos requerendo aquelas informações. Dito isto, e para ficar só por aqui, vou finalizar em função da hora, mas encaminhamos o que tem que ser encaminhado ao parquê, estamos atentos, não só aqui, como ali. Tudo bem? E a título de Fundeb, tratamos com o Ministério Público Federal, com a Procuradoria-Geral da República e com o Banco do Brasil. E como todos sabem, o Banco do Brasil, com muito esforço, já nos disponibilizou. E nós processamos ontem 10 milhões. Eu estou finalizando 2022. A próxima live que eu vou fazer é sobre a manifestação da douta Procuradoria-Geral do município no que diz respeito à minha manifestação de denúncia com relação à titularidade do Fundeb. Tá? Eu vou trazer para a apreciação de Vossas Senhorias aquilo que a douta Procuradoria nos informa com relação a isso. Então, nós já processamos, 2021 foi processado 10.924.267 operações bancárias do Fundeb. Eu estou finalizando, vou começar agora o mês de julho, eu parei porque tive que fazer a live, mas como o processamento é muito pesado, por isso que eu não fico muito utilizando a internet em função disso, né? Mas terminando 2022, vou processar até agosto de 2023. Terminando isso, aí nós já temos aquilo que precisamos de forma oficial para fazer aquilo que vamos fazer no tempo e no espaço desejado. No mais, estamos prontos. Tá? Estamos prontos. Não se esqueçam, quando vierem, eu já vim. A dificuldade de se trabalhar com amador é que para o amador é tudo novidade e pode dar certo. Tá? Muito obrigado. Até a próxima.